Hoje, na prática, a gente vai abordar um tema que eu acredito que ele é fundamental para quem, para uma empresa ou para um profissional que quer ir mais longe, né? Ele não é fundamental para quem quer fazer alguma coisa mais rápida. Quem falar, você quer ficar rico do dia para a noite, você quer ganhar na Mega Sena, você não precisa de muito conhecimento. Mas se você quer realmente construir alguma coisa mais duradoura e mais feliz, mais saudável, né? Isso eu estou falando de negócio, mas isso vai até para a família, né? Se você quer ter uma família, a tal da liderança em si vai ser um contexto que é muito difícil você criar um contexto saudável em volta de você sem isso. Né? Liderança para com seus filhos, para com os seus amigos, para com... E aqui hoje a gente naturalmente vai focar um pouquinho mais para com o teu negócio. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Né? É muito difícil de você ir em lugares que realmente possam agregar mais sozinho. Você vai precisar de equipe, você vai precisar de pessoas e isso é um papel, sem dúvida nenhuma, de quem exerce essa posição de liderança. Né? Aí vem sempre aquela briga, é líder ou não é? A questão é que tem um monte de gente que está em posição que deveria ser. Né? A partir do momento que tem pessoas que dependem de você, que o teu negócio muitas vezes depende de outras pessoas, você está nessa posição. Então, se você é ou não, essa é uma briga da ciência que vai levar muitos anos para se discutir. Eu já ouvi falar que existe um gene da liderança, eu já ouvi falar que isso é uma questão cultural, que tem pessoas que nascem ou que não nascem. Eu prefiro acreditar que tem coisas que é possível se aprender sim. Né? E, pelo menos no meu dia a dia tem um monte de coisa que eu me policio para fazer. Às vezes a minha essência me levaria a ter uma atitude que não é a melhor para a equipe, a melhor para ir mais longe. E o que eu gostaria eu estaria muito feliz se a gente tivesse, pelo menos ao término desse encontro nosso, uma coisa como consciência. Se é difícil encontrar e ter pessoas boas trabalhando com vocês, essa é uma dificuldade de todos. Né? Porém, por outro lado, eu digo que Oi, tudo bem? Olá. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Essa não é uma realidade, às vezes. Até hoje a ciência tenta entender por que pessoas que às vezes não trabalham, né, imaginem vocês, tem pessoas na equipe junto com vocês, que exercem um papel maravilhoso, fazem coisas muito bem feitas e arrebentam na empresa, fazem tudo, né, se destacam, ajudam a empresa e fazem um monte de coisa legal. E às vezes a gente se pergunta que tem outras pessoas que parece que não estão mais nem aí, que não estão nem aí com nada. No jargão popular, parece que já ligaram o botão do deixa pra lá, né? Vamos falar o termo mais vulgar aí, e a gente fala, putz, só que essa mesma pessoa que às vezes na empresa não está rendendo, não está indo bem, não está fazendo nada, e que a gente agrupa essa pessoa ao grupo das pessoas que não são boas, ela sai dali e vai às vezes para um trabalho voluntário, ela vai às vezes para a igreja, ela vai às vezes para um trabalho de escola, ela vai às vezes para o time de futebol que ela joga ou coisa do tipo, e exerce um trabalho que, sem ganhar nada, né, numa posição que você fala, cara, não era a mesma pessoa? Por que ali, que inclusive ela ganha, a performance dela é uma, e por que fora dali ela faz um trabalho tão bonito? Então essas são questões que às vezes ajudam a gente a questionar, será que é uma questão de pessoa boa, pessoa ruim? Né? Ou será que a gente pode fazer algo? Por que esses ambientes, e isso é um estudo muito grande, que existe um monte de empresa querendo entender um pouco melhor isso. E hoje o que a gente vai fazer, eu vou dividir com vocês a base do nosso bate-bola, é a base sobre um estudo sobre o que se espera da liderança e por que as pessoas fazem ou não as coisas de uma maneira melhor. Né? Acho que o objetivo nosso é esse. Dentro desse contexto, a gente fala que são novos desafios porque realmente a história está mudando bastante. Eu costumo dizer, esses dias eu vi uma frase que eu achei muito legal, uma frase de Napoleão, que até hoje, né, Napoleão, por muitos países da Europa, ele ainda é um cara contestado, mas para a França, que foi o país ao qual ele defendeu, ele ainda é vangloriado, você encontra as estátuas dele pela rua lá, e uma das coisas que ele dizia, que liderar é sem dúvida nenhuma você vender esperança. Por quê? Porque se você está numa posição de levar as pessoas para um determinado caminho,
você precisa, de alguma maneira, inspirar confiança. Vamos aí, pula que dá, né? Porque de toda maneira um cachorro desse tamanho não ia querer se arriscar num contexto igual a esse. Então a gente fala, inspirar confiança. Mas como assim? Né? Como isso funciona? Eu costumo dizer, e antes que a história minha com liderança, e eu me sinto à vontade de falar com vocês, em 2 minutos eu vou resumir minha vida até aqui. Né? Meu nome é Rafael e eu estou há um bom tempo lidando com esse contexto. Eu não sei, como eu disse para vocês, por qual motivo, né? Não sei se é baixa estima, não sei se é autonomia, se é coisa boa ou se é coisa ruim. Mas desde que eu me conheço por gente, eu tenho estado em situações que me exigiam estar representando algum grupo. Eu estava lá Oi, pode abrir? Fica à vontade, seja bem-vindo. Entra aí, deixa eu ver, tem um lugar aí, pessoal, perto de vocês, tem uma cadeira ali, e eu falei. Tudo bem? Seja bem-vindo. Sabe quando você fala de brincar com a molecada da rua e fazer assim? E aí tava lá quem que era o dono da bola, às vezes, tá? Não estou falando que era ali, mas exercia um papel de querer dar as cartas e aí, né, se eu estiver ganhando, a bola fica no jogo, senão é hora de ir para casa, vamos aí. E isso me gerou um monte de problemas, né, durante um bom tempo. Quando eu fui para a escola, eu gostava de fazer o processo de estar em representante de sala, 3ª, 4ª, 5ª série, aí chegou na 8ª, tinha o negócio do Grêmio, aí vamos fazer o Grêmio, e eu não ganhava nada para fazer essas coisas. Pelo contrário, né, você vira muitas vezes motivo de chacota, pô, mané, e eu sabia disso. Aí foi para o colegial a mesma coisa, na faculdade de diretório acadêmico, aí tive a chance de trabalhar e logo tinha uma equipe lá. Hoje com o negócio eu falo, eu tenho vamos dizer assim, o papel de ajudar a administrar, nós somos lá em quase 53, 54 pessoas, então assim, eu tive a chance de estar nesse papel muitas vezes. O fato de você estar no papel não quer dizer que você faria isso bem ou que eu fiz isso bem ou não, mas me deu a chance de experimentar, né? E de repente ter um tempo para ver o que realmente funciona, o que eu acredito ou não. Então hoje eu vou dividir com vocês estudos que eu acredito. Né? A ideia desse bate-bola nosso é esse. Eu acredito que eu tenho um pouco de bagagem nesse aspecto para poder apresentar algo para vocês. A primeira coisa que a gente vai falar a respeito de liderança é o mundão que a gente está vivendo. Né? Eu costumo dizer que esse mundão nosso está numa fase de adaptação. Né? O que fica, o que não fica, o que é bom, o que não é. Às vezes a gente tem a impressão que as coisas estão evoluindo, não necessariamente. Eu sempre cito algumas coisas que a gente considera como evolução. Por exemplo, hoje um dos maiores esportes, um dos esportes mais admirados por todos aí, né? Nós voltamos ao Coliseu, né? E isso é muito legal, isso dá audiência, isso, meninas, vocês que têm namorados, não queiram fazer nada no sábado à noite quando o tal do Anderson luta, ou apanha, né? Cada um tem um contexto aí, mas assim, a gente dá uma evoluída e de repente a gente fala, pô, parece que a essência do ser humano ela continua sendo a mesma durante tanto tempo, né? 2000 anos depois, 1000 e tantos anos, era pra gente estar valorizando, esborrachar-se, não, mas é a arte de espancar até cair os dentes, né? Então a gente se pergunta, eu costumo dizer que inclusive o mundo está num processo de evolução onde a gente se questiona de algumas coisas. Essa imagem ela é forte, mas eu acredito muito nela, né? Existe um movimento que vai estar sempre presente, que é um movimento volta que eu ia colocar um termo mais tranquilo, assim, volta que as coisas não funcionaram, mas o que deu merda não tem nada melhor do que isso para expressar. É um movimento onde a gente avança, mas a gente não necessariamente evolui, né? O que é isso? Aí eu posso dar 3 exemplos rápidos assim para a gente parar para pensar. Avança. Agora nós não precisamos mais levar garrafas de vidro para comprar refrigerante. Agora é PET. Tudo é PET. É PET não sei o que, PET não sei o que lá. Puta que maravilha. A mídia toda nos ensina a fazer isso, um big de um avanço, olha que facilidade. E de repente a gente descobre que existem áreas no oceano aí que são maiores do que muitos países, cheias de garrafas que o nosso sistema não estava pronto para reciclar. Mas existe reciclar. Tá, quem que recicla o quê? Por exemplo, no nosso país. E aí a gente volta atrás. Eu não sei se vocês viram esse tempo atrás, o Gordo Fenômeno, numa propaganda do Guaraná, chegando com uma caixa de garrafa de vidro e se vangloriando, falando, olha, estou trazendo garrafa de vidro, e aí no final passa sustentável, opa, pera um pouquinho.
mas não era sustentável já antes. Aí ficou dessustentável e sustentou de novo. Né? Aí a gente vê que, putz, a gente dá uns avanços e isso não necessariamente significa evolução. E por muitas vezes a gente tem que estar atento a isso. Né? Um segundo exemplo que eu acho simples, esse tempo atrás eu assistindo televisão com minha mãe, e estava na época da sacolinha do supermercado, a lei que ia voltar, que cada um ia ter que levar a sua própria sacola reutilizável, e minha mãe assistindo junto comigo, ela falou, antes já era assim. Né? Eu falei, como assim, mãe? Porque eu não me lembro da época. Ela falou, já era, todo mundo tinha aqui com a sua sacola. Né? Oi, seja bem-vindo, tem um lugarzinho ali? Tem aqui, tem um ali. Pode entrar, fica à vontade. Tudo bom? Seja bem-vindo. Então, na prática, o que acontecia? Ela falou, já era assim. E aí a gente teve um big de um avanço que foi todo mundo ganhar sacolinha e assim por diante. Agora eu vou falar um negócio que se você rir, é sinal que você faz. Então se segura. Aí o que acontece? Sacolinha de graça, né? Aí a galera vai lá, compra um shampoo, enfia 3 sacolinhas. É um lixo. E aí fica feliz, né? Eu e minha mãe dando instrução algumas vezes, aí põe uma sacolinha na máquina. A gente ia lá, eu, meu irmão, minha irmã, quer dizer, a família inteira, não quanta sacola mais a gente levava lá, era lixo com 5 anos, cara, mas garantido já. E na prática o que acontecia? Alguém paga isso. Ah, mas é custo de supermercado. Não. Né? Existe um lado que nunca perde. Opa, tá custando quanto a mais? Rateia. O produto vai subir um pouquinho e tal. E aí a gente paga o preço e aí a sacolinha, lixa, plástico, mais um problema, volta atrás. Volta. E aí a gente vai mais um último exemplo aí do... Antigamente, né, muitos de vocês aqui jogaram bola na rua, estouraram o dedão na calçada, né? Subiram em árvore, tomaram um tombo, na hora de fazer a comida, fazia a comida na panela, põe a outra, não sei o que. Aí tudo evoluiu. Né? Agora ninguém mais, tudo é muito higienizado, tudo automático, né? Compartimento, tudo certinho, beleza. A criança já não sai mais de casa, ela fica no videogame, então a mãe não tem mais aquele risco da criança ir, né, na rua, onde ela está, não, ela fica ali sempre quietinha. E isso gerou um grande problema, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A obesidade infantil aumentou, as crianças não se movimentam mais. Primeiro tinha aquele medo da mãe, de que não podia ficar muito na frente do videogame, que estourava o cérebro, os nossos loucos. Aí descobriram que não era nada disso, e aí agora é legal. E aí as criançadinhas começam a ficar tudo redondinho. E aí o que faz? Dá para tirar o videogame dessa geração? Então vamos fazer eles pularem na frente do computador e da tela. E aí se vem Wii, Kinect, não sei se vocês já viram esses videogames que é por movimento. Se a gente há 10 anos pudesse olhar um pouquinho no futuro e olhar para hoje, alguém na frente do computador fazendo assim, você vai falar, eu quero o quê? Tá maluco, tá doido. E é isso mesmo. Então volta a fazer a gente ter os movimentos que a gente já tinha. Né? Volta de alguma maneira. Então, em vários setores, em várias áreas, a gente está revisando. Esses dias eu vi uma frase do dono do Walmart, que eu achei bem legal, uma das maiores redes de varejo do mundo, e ele comentou um negócio que eu falei, ele falou, olha, o que a gente tenta fazer hoje com a nossa rede gigantesca, ou seja, o avanço que a gente tenta fazer é permitir que as nossas lojas, as nossas empresas se comportem como a mercearia que eu e meu pai tínhamos quando a gente começou com uma loja. Onde a gente sabia quem chegava, onde a gente tratava bem o cliente que ia lá, onde nós tínhamos para oferecer para ele algo a mais além de produtos. Né? Então quer dizer, ou avanço onde o cara está e ele me disse que a evolução seria fazer o que eles faziam lá no começo. Então, em termos de liderança, a gente também tem que parar para pensar, para onde a gente vai? Será que é um contexto novo? Vai inventar uma pílula aí que a gente vai tomar? Eu acredito que não. Eu acredito que muitas das atividades, das situações que a gente tem que fazer, são coisas que já foram praticadas há muito tempo atrás. Né? Por pessoas que sem dúvida nenhuma mostraram talvez pra gente o que é realmente liderar ou não, e que no dia a dia a necessidade de resultado, de negócio, é empresa, é dado, não sei o que lá, às vezes deixa esquecer. Né? E é possível você ter os dois. É possível você ter resultados tendo um papel de liderança que ajude realmente as pessoas. E a gente vê, né? A natureza está fazendo a parte dela. Nesse consertar das coisas. Esses dias eu vi que os estudantes de uma universidade dos Estados Unidos descobriram aí um fungo na Amazônia que tem a capacidade de comer plástico. Eu
achei demais. Eu falei, cara, que legal, quer dizer, o grande problema nosso é essa poluição, o plástico existe, a natureza está se evoluindo a ponto de fazer algo que combata este problema por si só, já que a gente não vinha fazendo nada. Então a natureza cuida da parte dela, e nós da nossa, que por sinal está num momento muito difícil. Né? Do mãe estou indo jogar bola, pro mãe já estou no jogo, do garoto vai pro teu quarto ser um problema há 10 anos, e hoje ser tudo que a criança quer ouvir. Né? Hoje quer ouvir, puta, me manda pro quarto. Se a mãe quer deixar o filho castigo, você vai na rua jogar bola com seus amigos agora. Não, mas pelo amor de Deus. Né? Você vai brincar de esconde-esconde, vai na praça. Aí você arranjou encrenca. Agora você fala, vai pra quarto, putz, que delícia, né? Aí eu tenho o Face, eu tenho o Curtir, né? E assim vai. E a gente passa para um mundo de eu comigo, um mundo de as pessoas comemorando quantas pessoas tinham na festa de aniversário, para um mundo onde as pessoas comemoram quantos curtirs ela teve no dia do aniversário dela. E eu não sei se você já fez isso ou não, mas eu acho importante pontuar aqui. E se você já fez, não se sinta mal, não é específico contra você, mas é engraçado o tal do Face. Chega num determinado dia do aniversário da pessoa, passa o dia, né? Geralmente no dia seguinte do aniversário dela, vem algo mais ou menos assim. Já vi isso milhares de vezes. Pessoal, gostaria de agradecer a todos que lembraram do meu aniversário, que me mandaram mensagens. Eu queria dizer que estou muito feliz por essa... Ninguém lembrou do seu aniversário. Que a desgraça aparece do lado lá que você está fazendo aniversário, tem um botão, clique aqui e dê parabéns. Se não clicar, fica chato. Se a pessoa souber que você entrou naquele dia, viu que ela estava fazendo aniversário e não escreveu, é chato. E a pessoa vai dizer, obrigado pela consideração. Então você já fez isso, você vê a carência da pessoa, obrigado, porque vocês não me amam, foi um curtir, gente. Um curtir não significa amor. Né? Então, eu vejo isso, então, a carência nossa, eu falo, né, é um mundo automatizado. É um mundo que as coisas estão acontecendo de maneira muito... E é um mundo com um monte de informação. Esses dias, vendo esse estudo aqui, em 1966, uma pessoa que queria se manter atualizada, eu quero estar informado do que está rolando no mundo. Ela tinha 4 ou 5 mídias que ela precisava ler um jornal, ouvir uma rádio, ver a televisão, que na época ainda não era muita coisa, né? Às vezes uma revista ou outra, e tá sabendo de tudo. Não tinha ninguém que soubesse mais do que você de nada. Né? Aí passou um pouquinho, fomos para a década de 80, esse número de opções já aumentou. Ali a gente já tinha um telefone mais frequente à disposição, um número de rádios um pouco maior, um número de canais de TV um pouco maior, e a gente vai hoje para os dias de hoje que dizem que já passa de 100 opções de atualização de maneira direta. Então a gente vai para... Porque alguns canais, eles permitem você ter várias mídias. Por exemplo, o Twitter é uma mídia, né? O Facebook é outra, o blog é outra, o e-mail é outra, o SMS é outra. Quer dizer, a gente está bombardeado por informação. Bombardeado. Eu simulo aquela imagem ali, não sei se está aqui. A ideia, só para vocês terem uma noção, do que seria a caixa de correio de vocês física, se ela fosse igual a caixa de correio de vocês de e-mail. Né? Ainda acho que você já tem algum problema. Outro chegar esses dias, eu cheguei em casa e tinha lá 3, 4 panfletos lá. Às vezes é difícil você achar a sua conta. Porque tem tanto material, né, impresso que você fala, cadê a minha? O que é meu? E esses dias você chega lá, se fosse igual ao e-mail, aí você não conseguia ver nada. E vem de tudo, vem coisa que é verdade, coisa que é mentira. Esses dias eu recebi, tem alguém que é pizzaria aqui ou não? Eu recebi nada contra as pizzarias, mas eu recebi no mesmo dia 3 panfletos diferentes com cardápio de pizzaria. Até aí, normal, deve acontecer na casa de vocês também. Mas dos 3, o título principal do cardápio era a melhor da cidade. Alguém está mentindo? 3 não. Quem é a verdadeira aí? Aí tem história. Tem alguém que, os 3 ao mesmo tempo, no mesmo dia, não dá para nascer o melhor. Né? Então a gente começa a ficar cada vez mais ressabiado. E aí a gente volta, né? Eu falo que é muita coisa querendo a nossa atenção e quase nada dando atenção para nós. A gente não tem mais tempo um para o outro. Eu costumo dizer que não existe mais a família Doriana, né? Família, por exemplo, quem aqui é casado? Aqui? Você é casado? Como chama sua esposa? Daniela. Daniela, você tem filhos? Como que eles chamam? Mateus, quantos anos? 5 anos, perfeito. Daniela e Mateus, maravilha. Então, qual é o seu nome? Desculpa. Rafael. Bonito nome, parabéns. Rafael,
E aí o que acontece? O Rafael, ele, que hora que você entra no trabalho, Rafael? Não tem hora. Normalmente, assim. 8, 9. 8, 9. Então 8, 9. Vamos imaginar que ele entrasse às 8. Ele acorda às 5 horas da manhã, normalmente, dependendo se está frio, quem tá ou não. Né? 5 horas da manhã, ele toma um banho. Aí ele vai, depois toma um banho, pega os cães. Eu ia falar cachorro, mas cães fica mais. Pega os cães e vai andar com os cães. Nesse. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Tem uma cadeira a mais aí. Vamos lá. Tem. Acabou, hein? Pode pegar, querida, que você já. Aqui pegar. Aí, seja bem-vinda. Tá bom? Ele pega os cães e vai passear com os cães. E no meio dos cães, do passeio, ele passa na padaria, olha que coisa linda. Passa na padaria, compra pães, eu ia falar pãozinho, mas pães. Com os cães e os pães ele volta para casa, chega em casa, como ele andou, ele toma mais um banho, que ele foi para acordar, isso é para dar, né, ficar limpinho pro dia, porque ele acabou andando um pouco. E ele chega para ela, como que ela chama, você falou? Daniela. Ele chega para ela, Dani, tá na hora de acordar, mas dorme mais um pouquinho que eu vou fazer a mesa do café. Aí ela continua dormindo, ele sai, né, e vai lá, isso, é a sua casa, eu sei. Aí ele vai e prepara o suco de laranja, né, os pães, guarda os pães. Não é quanto caixinha. Não, você mesmo corta, faz alguns empatia. Faz empatia, colhe a laranja, que é natural, ó, maravilha, isso aí já é boa. Colhe a laranja, vai lá, fatia, vai lá pro filhão e fala, filho, daqui a pouquinho o pai vem te acordar, você dorme mais um pouquinho. Tá, pai. Aí ele vai e tal, aí daqui a pouco chegou a hora, bem, chegou a hora, vamos. O que eu trago aqui? Aí ela vai e tal com ele pra mesa, senta lá com ele na mesa, e daqui a pouco vem o Mateuzinho também, Mateus, senta aqui, filhão, como é que tá? Tal, beleza, todo mundo sentado ali. Aí ele olha pra ela e diz o seguinte, quem entra aí? Vamos lá, calma, vai dar tudo certo. Só não apoia o braço. Beleza? Aí ele olha pra ela e diz o seguinte, bem, como foi seu dia ontem? E aí ela começa a falar, eu fui assim, não, onde? Voltei, depois vim pra casa. Não, não, conta em detalhe. Vou falar, esse cara sou eu. Aí ele pega, aí ela começa a contar, daqui a pouco ele olha para Mateuzinho, já papai quer saber do seu. E no meio dessa conversa ele fala, passa a manteiga pra mim. Que é igual no comercial, não é? Aquela família ali, olha que coisa linda, gente. É assim lá. Não sei você eu tenho certeza que é assim, mas normalmente, puta que pariu, perdi a hora. Sai correndo, não sei o que, vai dar tempo fazer não sei o que lá, passa não sei na onde pra mim, eu deixei em cima do celular, manda SMS falando não sei o que, Mateus, acorda que eu não vou levar você não, vai pra luz. E aí o cara sai de casa, quer dizer, é esse o mundão que a maioria de nós tem. Né? Ou seja, no mundo que quer tanto a nossa atenção, nós não temos atenção nem em casa. E digo, isso já foi verdade um dia. Já houve uma época onde isso era um princípio de família. É hora de almoço, é hora do almoço. É hora da janta, é hora. Muitos de vocês tinham os pais que falavam, se quer comer, é na mesa. Né? Hoje tem filho, pai, precisa ter uma televisão no meu quarto, porque eu vou comer e fico sem assistir nada. Né? Então assim, por que você está falando tudo isso, Rafa? Porque vem uma questão assim, quando a gente fala de empresa e fala de equipe, a gente sempre se pergunta assim, o que as pessoas querem? O que as pessoas estão procurando? O que esse mundão precisa? Eu costumo dizer que a gente é do tamanho das nossas preocupações. Com o que você se preocupa? Eu já tive todos os tamanhos da minha vida já, hoje eu me policio, eu continuo tendo às vezes a preocupação em coisas muito pequenas, e aí eu me policio e falo, calma, vamos lá. E eu acho que a gente deveria ter uma preocupação um pouco maior, sabe, no contexto de entender a vida das pessoas que estão vindo trabalhar com a gente. Né? Entender, saber que do lado de lá existe uma história toda acontecendo, e que se você, como todas as mídias, for só emissor, né, você vai ter a mesma atenção que todas as mídias têm de você hoje. Né? As mídias querem sua atenção na hora de passar os comerciais, e você muda de canal. Ou seja, a hora que me interessa eu presto atenção, a hora que não me interessa eu mudo. Tanto é que chega ao cúmulo do SBT no meio
do programa e mete lá carrossel, fala, deu pau no negócio. Já viram isso aí ou não? O Jequitis, fala, o que aconteceu, cara? Dá a impressão que entrou um espírito na televisão. Por quê? Porque eles sabem que no comercial não existe mais. Ou dentro da novela você vê que a pessoa fala o seguinte, nossa, o cabelo tá bonito, foi eu com o seu shampoo tal, tá maravilhoso. Fala assim, aí vem o outro e fala, eu vou te matar com essa faca guinso, que corta até lâmina. Porque a galera tá percebendo que na hora que entra o comercial a gente muda. Ou seja, com mídia a gente já se comporta assim. A gente já está evitando, e muitos carros hoje já fazem tudo de canal, né? Às vezes com no volante, está lá. E aí o que a gente precisa? A gente precisa que uma pessoa que esteja trabalhando com a gente tenha atenção para os dois lados. Né? Tenha atenção para o que interessa a ela e outras coisas, e tenha atenção para o que interessa a gente. Ou seja, tem que haver uma troca. Se as pessoas que estiverem trabalhando e forem trabalhar com a gente só olharem por elas, nós teremos um problema. E não quer dizer que tudo que a gente faça vai evitar isso, mas eu digo que isso diminui bastante. E aí o que